Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em como a história, a economia e a educação aqui no Brasil podem explicar o momento em que a gente vive. A gente vai se basear num debate bem interessante entre o professor Sidney e o comunicador Rafael para tentar entender as raízes históricas que, na visão deles, formam os desafios de hoje. Olha, o ponto de partida da conversa já é um alerta. A sensação é de que estamos em tempos de muita polarização, de extremismo crescendo. Parece que o diálogo está sumindo e no lugar dele a violência vira uma opção. É esse sentimento um pouco sombrio que dá o tom da nossa análise. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que a gente veio parar aqui? E não se trata só da política dos últimos anos, não. A ideia é ir mais fundo, buscar as origens, as decisões e as ideologias que construíram o Brasil. A resposta, segundo os participantes do debate, não está na superfície, mas sim lá nos alicerces da nação. Para entender o agora, a conversa nos leva lá para trás, para o comecinho da República. A tese central que eles apresentam é que a forma como a República nasceu e, principalmente, como essa história foi contada para a gente, tem um efeito direto e que dura até hoje. A ideia central aqui é que a República Brasileira não nasceu de um movimento do povo. Pela análise feita, foi uma ação de grupos de elite, cada um com seus próprios interesses, donos de escravos que ficaram furiosos com a abolição, militares que estavam sendo influenciados por novas ideias da Europa e outros grupos que queriam o poder que antes era do imperador. Vamos dar uma olhada rápida nos eventos. Em 1888, a princesa Isabel vai lá e assina a Lei Áurea, um ato humanitário, certo, mas que deixou a elite agrária revoltada, porque eles se viram sem os seus bens, os escravos, e sem nenhuma indenização. Junta isso com a influência do positivismo, aquela filosofia de ordem e progresso, em cima de militares como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, pronto, estava montado o cenário perfeito para o golpe de 15 de novembro de 1889. Essa frase de um jornalista da época resume tudo. Bestializado, ou seja, sem entender nada, como se fosse um rebanho. Não teve participação popular, o pessoal no Rio de Janeiro viu a movimentação dos militares, a queda da monarquia e ficou sem saber o que estava acontecendo. A República, segundo essa análise, já nasceu de costas para o povo. E claro, um novo regime precisa de uma nova história. Para se legitimar, a República precisou, de acordo com a análise, desconstruir os heróis do Império. Dom Pedro II, por exemplo, passou a ser pintado como um bobo e a princesa Isabel teve seu papel diminuído. No lugar deles, outras figuras foram exaltadas. A fonte cita o exemplo de Zumbi dos Palmares, que foi transformado em herói, embora Sidney argumente que ele também possuía escravos. Essa nova narrativa servia, claro, aos novos donos do poder. Ok, mas como é que essa nova narrativa foi parar na cabeça de gerações e gerações de brasileiros? A resposta, segundo o debate, está na sala de aula. Vamos ver agora como a educação teria se tornado essa ferramenta para moldar a mentalidade do país. A fonte argumenta que usar a educação para fins ideológicos não é algo só do Brasil. Na verdade, seria um padrão visto em regimes totalitários. Pensa bem, na União Soviética, a educação formava cidadãos para o Estado. Na Itália fascista e na Alemanha nazista, os livros e as aulas mudaram para glorificar o regime e doutrinar os jovens. O padrão parece claro. Quem controla a educação, controla o futuro. E é essa a conexão que eles fazem com o Brasil. No Brasil, a figura central que o debate aponta é Paulo Freire, que é o patrono da nossa educação. A sua pedagogia do oprimido é apresentada como uma filosofia que enxerga a sociedade numa luta sem fim entre opressores e oprimidos. Na interpretação dos debatedores, isso muda o papel do professor. Ele deixa de ser alguém que transmite conhecimento para se tornar um agente de transformação social, com a missão de fazer o aluno enxergar essa suposta opressão. A conclusão dessa linha de raciocínio, de acordo com a fonte, é bem dura. O sistema de ensino brasileiro teria sido usado para um projeto de poder, deixando de lado o desenvolvimento do país e a formação de pessoas com pensamento crítico. Eles apontam uma ironia. O Brasil investe em educação como país rico, mas tem resultados de país pobre. E esse descompasso seria a culpa dessa captura ideológica. Agora, vamos conectar os pontos e ver como essa mentalidade, que segundo eles é moldada na escola, acaba influenciando a economia e a nossa própria ideia de liberdade. A conexão fica bem clara. Se a educação ensina que a relação entre patrão e empregado é de opressão, a consequência natural é uma desconfiança do capitalismo, do livre mercado. O empreendedor, que poderia ser visto como alguém que gera riqueza e empregos, passa a ser visto nessa ótica como um explorador.
Como contraponto a essa visão de um Estado que precisa dar auxílio para tudo, o debate resgata uma ideia que ficou famosa com Ronald Reagan, a de que a verdadeira solução para a pobreza não é a ajuda do governo, mas sim a criação de um ambiente de negócios forte que gere empregos, dignidade e poder de compra para as pessoas. Esse slide aqui mostra bem o que a fonte chama de ciclo vicioso da ajuda do Estado. Funciona assim. Primeiro, o governo distribui auxílios. Para pagar por isso, imprime mais dinheiro. O que acontece em seguida? Inflação. Os preços sobem. Com o poder de compra diminuindo, a população precisa de mais ajuda ainda. E o ciclo recomeça, deixando todo mundo mais pobre no final das contas. Então, qual seria a saída para esses ciclos, tanto históricos quanto econômicos? A proposta que eles apresentam não é de quebrar tudo e começar do zero, mas sim de uma mudança profunda de mentalidade. A análise faz uma diferença bem clara entre revolução e evolução. A revolução, tipo a francesa, quer destruir o passado, é movido por vingança e, muitas vezes, só troca uma tirania por outra. Já a evolução seria o contrário. Ela aprende com o passado, constrói em cima do que já existe de bom e valoriza o diálogo e a liberdade de cada um para promover mudanças aos poucos, de forma sustentável. E para que essa tal evolução aconteça, os debatedores apontam alguns pilares que seriam fundamentais. Primeiro, a liberdade individual acima de tudo. Depois, o respeito pelo diálogo, mesmo com quem pensa diferente. Também falam em perdão no lugar de vingança, em responsabilidade pessoal em vez de se colocar como vítima e nos valores judaico-cristãos como a base da nossa civilização. E olha só, a gente volta para a educação para fechar o ciclo. A visão proposta aqui é a de um professor que não te diz qual caminho seguir, mas que ilumina todas as possibilidades. Tem até uma interpretação poética da palavra aluno como aquele sem luz. O papel do educador, então, seria trazer a luz do conhecimento para que o estudante, usando a própria inteligência e liberdade, possa escolher seu destino. E a gente encerra com essa reflexão. A análise nos mostrou dois modelos de sociedade, né? Um que se baseia na ruptura, na briga, no controle do Estado, e outro que se baseia na liberdade individual e na construção gradual. A pergunta que fica no ar é: qual desses caminhos o Brasil está seguindo hoje? E, talvez mais importante, qual deles vai nos levar a um futuro melhor? A escolha, no fim, é o que vai definir tudo.